Olá, pessoas, prazer. Meu nome é Thaís, estamos aqui com um podcast Prazer Sou PCD, no nosso primeiro episódio com a arquiteta Patrícia Zatti. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Finalmente a gente conseguiu gravar, né? Depois de tantos obstáculos. Então, para começar o podcast, queria te oferecer um café que foi patrocínio. Obrigada. Nada. E um pão de mel. Obrigada. Ambos foram Carinho, obrigada. Patrocínio da Mais um Café do Cena 5, que fica ali no coração do Bigorrilho. Essa franquia acabou de reinaugurar agora, começo do mês, sob a direção do Elcio, que é o mesmo do Cena 5. Então, se vocês quiserem lá conhecer, agora está repaginado, sob nova administração. E também tem o Cena lá, se vocês passarem no horário happy hour, né? Para conhecer um lugar bem família, pet friendly, com música ao vivo, na hora do almoço tem buffet, enfim. Muito obrigada, Elcio, pela cortesia e vamos aproveitar aqui enquanto a gente faz a entrevista. Então, Patrícia, eu queria, para começar, né, para quem está te vendo pela primeira vez, saber há quanto tempo você atua na arquitetura e se você se formou aqui em Curitiba. Sim, eu me formei na PUC, eu fiz arquitetura e depois eu fiz uma pós-graduação em design de mobiliários. Fazem 27 anos que eu atuo com arquitetura e pouco menos de tempo que eu atuo com acessibilidade. Então, e quando que você decidiu se especializar em acessibilidade? Foi um fato específico ou foi uma demanda da clientela? Como eu comecei a migrar minha atuação para a área corporativa, eu fui percebendo a necessidade de me especializar em algumas demandas que complementariam, né, essa atuação. E aí eu percebi que a acessibilidade é algo que também falta na arquitetura comercial, na arquitetura corporativa, e comecei a buscar cursos, treinamentos para poder ter mais conteúdo e poder incluir esse item da arquitetura, né, em todos os projetos. Uhum. E dentro dessa prática profissional da acessibilidade, quais são os pontos mais gratificantes para você? Eu acho que é promover com o nosso trabalho de arquiteto, que quando a gente desenvolve um espaço, quando a gente pensa no ambiente, a gente pensa para todos, mas muitos não podem utilizar esse espaço. E a acessibilidade faz com que a gente pense em todas as limitações, em todas as impossibilidades de acesso ao espaço, fazendo com que todas as pessoas tenham autonomia e possam usufruir de todos os ambientes desse espaço projetado. Eu acho que isso é a parte mais gratificante, porque você dá acesso a várias pessoas, as pessoas que têm uma deficiência motora, a idosas, a crianças, porque a acessibilidade também não é só para o PCD, e sim para todas as pessoas, né, que têm alguma deficiência ou não, né? Sim, inclusive até para contextualizar, né? Para quem não conhece, o que seria esse termo acessibilidade é justamente isso, né? Garantir acesso em todos os lugares a todas as pessoas, né? Isso mesmo. E também a gente pode incluir a mãe com seu carrinho de bebê, né? Sim, que quando tá com seu filho lá no carrinho se depara com esse aspecto arquitetônico, né? Muitos obstáculos existem, né, na arquitetura, então a gente eliminar essas barreiras faz com que todos possam utilizar de todos os espaços, e na área comercial isso é uma obrigatoriedade, né, espaços comerciais e corporativos, institucionais, têm que ser acessíveis, tem que dar a oportunidade de todos irem e virem e adentrarem nesse espaço. Sim, inclusive eu queria agradecer a Patrícia e a Vati que
forneceu gratuitamente o material dos pisos táteis, que se vocês quiserem, estiverem assistindo, tiverem interesse em instalar em seus estabelecimentos comerciais, podem falar com a gente no privado, que a gente indica, passa o contato da Patrícia para fazer o projeto, passa o contato da VAT para comprar, e eu estou negociando também um cupom de desconto entre uma parceria do Prazer Seu PCD com a VAT. Eles fornecem barras, eles fornecem sinalização, inclusive a nossa placa, que está em braille. E a placa da Patrícia também foi feita por eles, Patrícia? Sim, praticamente todos os equipamentos que eu utilizo nas obras de acessibilidade, a VAT é meu fornecedor. Essa placa aqui é uma placa que eu entrego quando eu finalizo uma obra, e ela é acessível porque ela tem o contraste com o fundo e as letras têm um contraste de cor. Nós temos as letras em relevo e nós temos o braille aqui sinalizando esse texto. Então essa placa é uma placa acessível. Legal. A minha também seguiu essa ideia, não sei se está bem o contraste de cor, mas aqui embaixo em braille está escrito Prazer Sou PCD, né? E a gente está tentando com essa parceria que a VAT aceitou, ela fez gratuitamente, né? Eu acho que é uma das maiores empresas que tem no Brasil hoje. Sim. Aumentar a segmentação para que as pessoas coloquem mais essa linguagem também em braille, né? Sim, sim. Que ainda é muito pouca. E é super importante porque faz com que as pessoas que têm uma dificuldade de visão consigam interpretar ou entender dentro de uma loja, dentro do estabelecimento comercial, produtos, né? E possa identificar com mais facilidade também. Inclusive eu estava conversando com o consultor Tadeu, né, que me atendeu. Ele explicou que a variação de cores é fundamental, né? E a gente vê, assim, por exemplo, nos aeroportos só o azul, né? Mas ele falou a questão do contraste, né? Sim. Você pode explicar um pouco? Posso sim. Porque o objetivo, então, do piso tátil, nós temos o piso de alerta, que é o que tem as bolinhas, e o piso direcional, que é o que tem as listrinhas. Quer que eu pegue? E aí, o objetivo dele, então, além da gente ter o contraste entre a textura deste material com o piso existente, com o piso onde ele vai ser instalado, a gente precisa ter também o contraste de cor. Então, este piso aqui eu não consigo instalar se existisse, né, um porcelanato amarelo ou num carpê amarelo. Eu tenho que ter o contraste de cor entre a superfície que ele vai ser instalado e o piso, exatamente para quem tem uma baixa visão, facilitar, né, a enxergar aonde está esse contraste do piso, para ele saber o caminho tátil, né, o que ele vai seguir. Sim. E esse aqui é para andar reto? Isso. Este daqui, com as reguinhas, ele é para direcionar a pessoa a algum posicionamento. Então, o de bolinha é o alerta e este daqui é o direcional. Então, este a gente usa no comprimento do percurso, do circuito tátil, e aqui nós usamos para identificar algum obstáculo, para identificar uma passagem, entrada de elevador. Então, esse escada rolante. Escada rolante em frente a portas e sanitários. Legal. Tudo isso eu estou descobrindo agora, porque eu sou deficiente física, mas essa parte visual é nova para mim, né? E em relação às obras públicas, você acha que hoje elas estão mais acessíveis que há 5 anos atrás, por exemplo? Eu acho que muito já se caminhou para isso, porque nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a lei a 10.098, que estabelece as diretrizes para os estabelecimentos comerciais, que todas as obras comerciais devem ser acessíveis, comerciais, institucionais, corporativas e públicas, né? Então, eu acredito que a gente esteja caminhando para um objetivo, assim, de ter todos os espaços públicos acessíveis. Inclusive
a norma que estabelece a questão dos pisos táteis teve uma reforma recente, né? Isso, ela teve uma atualização. A NBR 9050 é uma norma recente Uhum. e de tempos em tempos as normas são atualizadas porque vai se percebendo, né, como elas devem ser muito abrangentes, né, no Uhum. tocante à acessibilidade, você tem que abranger todas as deficiências. E isso é complexo. Então, de tempos em tempos, são atualizadas para estarem mais de acordo com o que é necessário, né? No caso, mais acessível para pessoa com deficiência, né? Exatamente. E existe algum desafio específico que você enfrentou ao fazer os projetos de acessibilidade nos espaços públicos em relação aos privados? Nos espaços públicos você acha mais fácil que os privados ou os privados são mais fáceis? Eu acho que ambos têm sua dificuldade. Eu executo mais obras privadas. Então, né, para um cliente que me contrata para implantar acessibilidade ou para desenvolver um projeto. Eu acho que toda obra de acessibilidade é desafiadora, porque a gente impacta em reformar praticamente todos os ambientes, né? Uhum. E e são obras assim de grande porte que devem ser implantadas, devem ter um planejamento bem criterioso, porque todos os espaços comerciais ou públicos, eles têm uma movimentação constante, então a gente precisa levar em consideração que enquanto estamos reformando, existe o usuário desse espaço que não pode também, né, que não podemos privá-lo de utilizar o espaço durante esse período. E falar em obras públicas, quer dizer, acho que é privado, mas tem um alto contingente público que você fez foi a reformulação do Hotel Pestana, né? Isso. Essa foi uma obra bem desafiadora. A gente implantou, a execução em 2 anos e meio, exatamente por esse motivo, por ser um hotel, a gente precisa, alinhar com todos os fluxos do hotel, com todas as demandas que eles têm. Por exemplo, se nós tínhamos evento no hotel, nós deveríamos parar certo momento, né, a execução da obra. Então, teve que ser um planejamento bem grande. E também por ser um espaço que não fecha, né? Um hotel fica aberto 24 horas, então a gente teve que se adequar. Mas foi uma obra bem gratificante de realizar, porque a hotelaria precisa se adequar, né? Existe uma lei também que obriga todos os hotéis a estarem acessíveis até o final deste ano. E a Uhum. gente percebe que são pouquíssimos os hotéis que se adequaram, né? A maioria se contrata o serviço após ter sido fiscalizado, autuado ou denunciado, né? Uhum. E, e eu acho que é uma demanda bem necessária, porque existe um grande público PCD que está Uhum. sendo privado, né, de viajar, de frequentar esse espaço por falta de acessibilidade, né? Tem muitas pessoas que me dizem assim: ah, mas o meu espaço eu nunca recebi um PCD. Nunca recebeu e nunca vai receber, porque se você não tem um espaço que o receba, Sim, né, isso nunca vai acontecer. Então sim. você tem que pensar de uma forma diferente, né? Pensar em promover esse acesso, né? Eu achei interessante, eu não conhecia a. Depois a gente vai colocar no vídeo, né, na edição, a questão do acesso que foi dado no Hotel Pestana na piscina, né? Eu não sei como Sim, chama aquele sim. equipamento. É uma cadeira de transferência para a piscina. É um equipamento bem bacana, é uma empresa paranaense que Uhum. desenvolveu esse produto, e ele dá a total autonomia. Então, a pessoa que quer utilizar a piscina, ela não precisa de suporte de outra pessoa, porque aquele equipamento você tem um controle remoto e você consegue apertar e fazer e deixar ali na borda da piscina, e você volta para a cadeira, aperta e ele te retorna para o nível do deck. Então ele Legal, promove uma autonomia bem grande. legal. Quando for possível, né, se mais pra frente, ou enfim, a gente tem que fazer toda uma logística. Numa dessas a gente faz um vídeo indo lá visitar, né? E Sim, sim. mostrando essas adequações, porque as pessoas elas não conhecem mesmo e a gente tem que dar publicidade. Inclusive,
esse podcast, eu tive a ideia de criar justamente para isso, porque a informação existe, só que às vezes não está divulgada muito no lugar correto, né? Exatamente. Por exemplo, eu tive dificuldade quando eu fui me mudar e eu queria colocar um banco no box de alumínio, como eu vi num hotel. Uhum. Mas eu não achei ninguém que fornecesse, né? E agora, com essa parceria com a VAT, por exemplo, eu vi que eles fornecem, né? Num tamanho conforme estabelece a norma. Sim, né? A gente não tem ainda acesso a muitos equipamentos, a maioria das indústrias se concentram em São Paulo. Todos os meus fornecedores de produtos, de insumos, de equipamentos de acessibilidade, 90% são de São Paulo. Mas eu acho que é algo que também vai mudar, né? Quando Sim. vai crescendo a procura, a necessidade, né? Vão surgindo as empresas locais. Sim, inclusive eu tô apostando muito nessa parceria com a VAT, que daí eu vou poder indicar para os estabelecimentos que queiram se adaptar aqui, e de repente até as lojas que vendem materiais hospitalares não têm esse contato, né? Sim. Aí fazer essa ponte, mas não assim no intuito de ganhar, mas de facilitar a vida da pessoa com deficiência, do idoso, da pessoa que precisa da acessibilidade. Porque um dia, na verdade, todos vamos precisar, né? Porque todos vamos envelhecer. Sim, sim. Né? E dar uma pausa aqui na nossa entrevista, eu queria agradecer a Dailets, né? Por tudo que ela fez por nós até agora. E também falar um pouco sobre o Tony também, que é um apoiador, né, que graças ao Tony eu pude conhecer a Michelle, que é uma das pessoas que está ajudando no marketing. E o Tony é professor de inglês. Eu posso dizer, eu acho que ele é renomado, assim, ele foi coordenador do Centro Europeu, então não é qualquer professor, não é aquele professor que fica atrelado a livro, sabe? E se vocês quiserem se atualizar, fazer o curso de inglês, ou ver uma maneira diferenciada para aprender, entre em contato com ele. Não sei se está dando foco aqui, mas enfim, depois no final vai aparecer todos os nossos apoiadores e colaboradores, e também a gente vai escrever lá no post, né? Em todas as redes, daí se você quiser algum contato ou perdeu, pode chamar a gente no privado, que a gente passa. E continuando, por que, na sua opinião, você acha que tem a resistência em tornar as calçadas de Curitiba mais acessíveis em relação aos paralelepípedos? Então, o paralelepípedo ele está concentrado em algumas regiões da cidade. Existe também o petit pavé, que é aquele mosaico de pedra portuguesa que a gente chama, que eu acho até que é mais inacessível do que o paralelepípedo. Mas é algo muito cultural da nossa cidade, porque eles fazem um entorno de museus, de igrejas, de às vezes prédios tombados. Porém, eles se localizam numa região mais central da cidade. Existe uma normatização, conforme o zoneamento da cidade, existe o padrão de calçamento. Para as regiões, zoneamentos mais residenciais, a gente utiliza o bloco de concreto, aquela lousinha ou a pedra miracema, que é já um pavimento mais acessível, né? Menos derrapante, mais confortável para todos, Inclusive, essas calçadas residenciais têm aquela parte ecológica, assim, que a gente tem que deixar um pedaço de grama dos dois lados, né? Isso. Aqui em Curitiba a gente precisa, né, ter a permeabilidade, então parte é calçamento e parte deve se deixar com grama ou com outra vegetação para se ter a permeabilidade e evitar enchentes, evitar erosões. Então, dificilmente essas calçadas de paralelepípedo, elas vão mudar. Elas vão se tornar concreto, por exemplo.
Eu acho que futuramente sim. Existe um debate bem grande, existem várias frentes aí de trabalho e eu acredito que possa ter em alguns locais, mas talvez não nas circulações, né? A gente pode mesclar a Uhum. pavimentação, a gente pode manter em alguns locais circundando prédios históricos, porém criando faixas de acesso. Então, essas faixas, né, podem ser acessíveis. A gente pode ter esse trabalho de mesclar a pavimentação. Eu acho que a médio prazo isso vai aos poucos acontecendo. Legal. É uma esperança para quem anda de cadeira de roda, né? Para quem anda de muleta, bengala, enfim. E considerando sua experiência, teve algum projeto específico que você viu um impacto notável na vida das pessoas com deficiência? Eu posso citar novamente a adequação do hotel, porque em hotelaria a gente precisa adequar 10% dos leitos, sendo que 5% é acessibilidade total. E 5% é uma acessibilidade que a gente chama de parcial, que aí a pessoa pode ter o apoio, o auxílio de algum funcionário do hotel, se precisar, né, de algum item a mais. Como o hotel é um prédio, um edifício que recebe muitos usuários, eu achei assim bem importante essa adequação para nós assim da equipe de execução foi bem gratificante. Legal, mas quando você fala parcial, quer dizer que o banheiro já está adequado. Sim, o banheiro não é totalmente adequado. Quando a gente diz acessibilidade total, o sanitário ele precisa ter dimensionamento mínimo para a cadeira de rodas fazer o giro. Isso é primordial. A cuba e o vaso sanitário precisam estar em alturas também coerentes, a gente precisa ter todas as barras, nós não podemos ter obstáculo nenhum, então geralmente se remove o box. Na Uhum. arquitetura, no ambiente parcial, a gente pode ter o box, porém temos que ter as barras, temos que ter o banco, então é meio que um equilíbrio. Uma informação que eu não sabia. E aproveitando essa informação, né, de sanitário, eu queria saber por que ainda os estabelecimentos continuam com aquela cuba que tem abertura frontal. O vaso, né? O vaso É, sanitário. vaso. Então, isso é um mito, porque nunca houve a obrigatoriedade daquele vaso sanitário. Aquele vaso não é acessível. Não. Aquele vaso é utilizado em sanitários hospitalares, para as pessoas que precisam de um auxílio na sua higienização Sim. pós-utilização do sanitário. É, As pessoas continuam usando por puro desconhecimento, realmente, porque é algo que, pela norma, nem é permitido. A permissão é que se utilize o, o vaso sanitário com uma altura adequada, com um acionamento adequado, se ele for o acionamento com a válvula, com a caixa acoplada, ele precisa ser ressaltado. É tipo uma botoeira ressaltada. Se ele for a válvula hidra de parede, tem uma alavanca de acionamento. Porém, aquele tipo de tampa e de assento não é permitido. Então, porque eu já fui em alguns lugares que eu usei o banheiro, né, para pessoa com deficiência. E quando eu tenho oportunidade, eu não uso, porque acho péssimo. Porque a gente senta lá para utilizar, só que acaba voltando tudo para quem tá usando, né? Sim, é bem desconfortável, realmente. E é mais prejudicial ainda, né? Sim, sim, com certeza. Legal saber, porque daí quando eu vejo falar, olha, vamos mudar, né? Vamos atualizar, Adequar, né? adequar, tornar mais acessível. E que conselho você daria para os arquitetos e urbanistas que estão começando ou querem se aventurar nessa questão da acessibilidade? Olha, eu acredito que a acessibilidade vai ser algo que a médio prazo vai estar junto com a arquitetura sendo ensinada nas universidades, porque não é,
mais compatível a gente pensar em projetar um espaço para exclusivamente algumas pessoas, né? Nós temos que projetar para todos. Então, isso eu acho que vai aos poucos sendo introduzido, aos poucos as pessoas vão tendo esse conhecimento e criando ambientes mais acessíveis. Legal. E para as pessoas que vão assistir, estão assistindo o nosso episódio e quiserem fazer contato com você, como que elas podem se comunicar? Sim, eu tenho um Instagram do escritório, que é o Patrícia Zatti, _arquitetura. Por lá tem todos os canais de comunicação, o WhatsApp do escritório, o e-mail, tem um portfólio de trabalho também. Inclusive, se você puder levantar novamente, é com essa logo, então vai ficar bem fácil vocês Sim. localizarem, né? Essa é a logomarca do escritório. Legal. E então eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Obrigada. E te dar um mimo do nosso que projeto, que é o mini souvenir, só que personalizado. Sim, né? Que fofura. Prazer Seu PCD, que depois de germinado ele vai ficar assim, que na verdade é o mini jardim botânico. Que amor, muito né? bonitinho. E quem tiver interesse em adquirir, pode procurar nas lojas Curitiba Sua Linda, que vai estar escrito Jardim Botânico Curitiba. No caso, eu personalizei para o nosso podcast. Sim, né? sim, que bacana. E eu também queria agradecer você por ter vindo e te dar um presente meu pessoal. Ai, obrigada. Diante Muito obrigada. de todas Vou abrir, então. os obstáculos que nós tivemos, né? E Imagine. pedir também que o seu staff, Lorenzo, venha aqui. Oh, meu Deus. E eu preparei um presentinho para O você. Lorenzo vai participar da equipe. O futuro. Um presente para você. Obrigada. Nada. Pode. Pode abrir em frente da câmera até, se quiser ficar do lado da mamãe. Que vergonha, mãe. Porque eu queria agradecer a empresa Ai, que que lindo. preparou a surpresa do Lorenzo. Eu sei que foi meio de última hora, mas também é um parceiro nosso. Ai, que graça. Muito obrigada. Adoro Nada. chá. Olha que amor, Lô. Ainda não é autografada, mas é exclusivo Aí para ele pega o você. autógrafo agora. E eu também É. vou te entregar, então, uma lembrancinha do escritório. Ah, obrigada. Convidado vem e traz lembrança. Que é para ser usado com café ou chá na hora do trabalho. Ah, bacana. É a sua logo, né? A Isso xícara. mesmo. aham. Obrigada. Isso marca também a nossa parceria que a gente vai estar fazendo. Se você que está assistindo tem interesse em fazer o seu projeto ou saber como que você pode adequar a sua casa de forma mais acessível, né? A gente pode estar indicando a Patrícia. Então, pessoal, para finalizar o nosso primeiro episódio, eu queria agradecer a Espaço Vago, que foi patrocinadora desse look, tanto da parte superior, que é a blusinha, como da calça jeans. E agora a gente tem uma revendedora. Se vocês gostarem das roupas lá que a gente vai postar ou ver alguma peça no Instagram da Espaço Vago, também pode chamar a gente no privado, porque revendendo essas peças, a gente vai conseguir também diminuir os custos do nosso projeto. Né? Queria agradecer a participação da Patrícia por ter vindo, depois de tanta dificuldade, do Lorenzo, né, também, e das meninas do marketing, que, embora não estejam aqui a equipe completa, elas estão sempre no staff me ajudando. E vocês também, né, que são o público para quem eu estou destinando esse projeto. Obrigada e até a próxima.